Nós temos meditado nesses dias, eu já tenho falado isso, nós fazemos parte de uma rede de igrejas interdenominacional, a Rede Inspire, liderada pelo pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, a PIB de São José dos Campos. E essa rede de igrejas, a gente compartilha pastoreamento, mentoreamento, material também de edificação. E foi nos sugerido nesse tempo nós meditarmos sobre justiça social, né? Mais do que justiça social, a justiça do céu na terra. E nós temos feito uma série de mensagens com esse tema, a justiça do céu e da terra. A primeira mensagem nós falamos sobre posicionados contra o racismo, a importância de entendermos isso. Semana passada a gente falou sobre sermos ágeis contra a opressão, não permitirmos a opressão. E agora nós queremos meditar essa semana sobre sermos intolerantes contra a corrupção. Mas em Romanos, capítulo 1, versículo 18, há um texto da palavra de Deus que Paulo nos escreve e diz assim: porque do céu, é o texto-chave dessa série, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Essa impiedade dos homens, né? Deus se manifesta a sua ira sobre essa injustiça, onde se detém a verdade em injustiça. E no Salmo 103:6 diz assim: o Senhor faz justiça e defende os oprimidos. O Senhor, deixa eu aumentar minha letra, senão já não estou enxergando. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a defesa do pobre, do injustiçado, do oprimido em si. Deus é aquele que faz justiça, aquele que defende. E eu e você como igreja precisamos ter uma posição que não pode ser de neutralidade. Nós não podemos dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. A neutralidade não condena a injustiça, ela gera omissão, né, conveniência. Tem uma frase do William Wilberforce, para quem não sabe, foi um parlamentar britânico, e ele foi o líder do movimento abolicionista contra o tráfico de negros. E ele tem uma frase que diz o seguinte: você pode escolher olhar para o outro lado, mas nunca poderá dizer que não sabia. Esse homem ele começou a sua carreira em 1780 como um candidato independente, e depois ele se tornou deputado pelo condado dele. E em 1785 ele se converteu ao cristianismo, se tornou um cristão. E quando ele se converteu, ele mudou completamente o estilo de vida dele, se preocupando ao longo de toda a vida dele com a reforma, de termos um evangelho que mudasse a sociedade. Tem um filme que retrata, né, um pouco a história lá, é Jornada pela Liberdade. Se você jogar Amazing Grace ou Jornada pela Liberdade, você vai encontrar o filme que conta a história dele. Outra frase de Wilberforce diz o seguinte: é o verdadeiro dever de todo homem promover a felicidade de seu semelhante até o limite de seu poder. Então, ele entendeu que quando ele estava ocupando um papel na sociedade, era não só um político, não só um estadista, mas qualquer pessoa. Nós podemos promover a felicidade ao semelhante. Em Provérbios, no capítulo 13, a palavra de Deus nos chama a atenção para o texto que diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Hoje nós falaremos sobre sermos intolerantes contra a corrupção. Nós falamos sobre posicionados contra o racismo, falamos sobre sermos ágeis contra a opressão, e hoje nós queremos falar sobre sermos intolerantes contra a corrupção. Corrupção é um mal no nosso país, a gente sabe disso, né? A gente tem ficado assustado, não sei você, mas nessa pandemia, nessa crise toda, né, o que mais se descobre são casos de corrupção, né? 99, se não me engano, eu vi uma matéria de 99% de situações de compra de equipamentos no estado do Rio de Janeiro, 99% de equipamentos contra respiratórios e todo esse sistema aí para combater o Covid, em 99% tem superfaturamento.
um absurdo como o nosso país sofre por causa da corrupção. Dentro dessa crise, sabe que tantos lugares do mundo, países do primeiro mundo sofreram e tem dificuldade, nem todo mundo está preparado para leito, para tanta gente, mas nós podíamos ter mais hospitais, mais leitos, né? E isso porque nós não temos, porque aquela população sofre por corrupção, dinheiro desviado. Isso não é de um ano para cá, de 2 anos para cá, de 5 anos para cá, de 10 anos, é uma história do Brasil que se repete. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ainda sobre, quando a gente fala ali o texto anterior que falava sobre de Provérbios, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajuda aos poucos terá cada vez mais. O grande mal da corrupção é essa desonestidade. Desonestidade nos pequenos atos, vai lá, o brasileiro tem a história do jeitinho brasileiro, isso é um ato de desonestidade, você ganhar um pouco mais na venda de um carro, na venda de uma casa, aquilo não vale aquilo, e você, tantas situações que nos deparamos dia a dia. A corrupção, amados, ela sangra, ela fere, ela humilha a nação. Está ruim o som, hein? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, o texto fala: prometendo-lhes liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha como a Bíblia toda, você olha os profetas do Velho Testamento, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, todos eles combatem essa desonestidade, a corrupção que havia naqueles dias. Depois nós vemos na história nos apóstolos, Tiago, Pedro também falando isso. Barão de Montesquieu, um político, filósofo, escritor francês, que ficou famoso pela teoria da separação dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, cada um com seu papel, que hoje tem dado tanto polêmica isso no Brasil, Ele dizia o seguinte: a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. A pessoa não acorda e diz: vou ser corrupto hoje, mas ela vai se corrompendo em seus princípios, em seus valores, abrindo mão, negociando, e aí ela chega num estágio que tem esses grandes esquemas e escândalos de corrupção. Joel Birman, psiquiatra e psicoterapeuta brasileiro, diz o seguinte: a corrupção é um crime sem rosto, porque isso está dentro quase já fazendo parte da vida do brasileiro, às vezes em estágios menores, maiores, em cargos públicos, onde há política, onde há funcionalismo público, e mesmo nas empresas, os empresários já têm essa mentalidade, como a gente viu no caso da Lava Jato, que já tinha empresas que tinham já o departamento lá para cuidar faz-me rir lá, como é que chama? Da propina. Nós tínhamos um vídeo, eu não vou passar agora aqui por causa da transmissão, estamos fazendo diferente hoje. O irmão Deltan Dallagnol gravou para essa série um vídeo, um pequeno vídeo de 5 minutos. Quem não sabe, ele é cristão também, é da Igreja Batista do Bacaxiri, lá em Curitiba. E ele gravou um vídeo para essa série, e nós vamos publicar ele hoje à noite já, provavelmente, ali pelas 9h30, por aí a gente vai estar já na página da igreja, colocar no Instagram e no Facebook, uma pequena meditação que ele faz sobre essa questão da corrupção, sobre sermos sal e luz, que eu e você precisamos ser isso. Então um cristão verdadeiro não pode ser corrupto. Eu e você, nós não podemos ser corruptos. Obrigado lá, Vinícius, está me acompanhando aí. Há uma frase de Voltaire, filósofo e iluminista francês, que diz o seguinte: quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. E aí essa série de mensagens nós queremos meditar de forma breve, para que eu e você, nós tenhamos uma ação no nosso dia a dia contra a corrupção, em pequenas coisas, em pequenos valores, mas também contra o que a gente vê no país aí. E nós não podemos ficar calados, nós temos uma voz, a igreja é a voz. Então, para sermos ágeis, assim como fomos contra a opressão, nós podemos ser ágeis contra a corrupção. E nós devemos entender, em primeiro lugar, que a raiz da corrupção da nação está no desvio das leis de Deus. O desvio
A raiz da corrupção da nação está no desvio das leis de Deus. Quando nós nos desviamos das leis de Deus, da palavra de Deus, aí começa a raiz da corrupção. Isaías capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isaías, ele está num contexto aqui, nós temos que lembrar que Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do norte era Israel, reino do sul Judá, reino do norte capital Samaria, depois se torna Siquém, reino do sul capital é Jerusalém. O mesmo povo que se dividiu, 10 tribos acima formam o reino do norte, e ao sul, o reino do sul, o reino de Judá. Essas duas nações, vamos dizer assim, por causa dos seus pecados e da forma como foram conduzidas, foram levados ao cativeiro, ao exílio. O reino do norte ao cativeiro assírio, o primeiro cativeiro, e o reino do sul ao cativeiro babilônico. E o que levou elas? Qual que era o pecado deles ali? Eram basicamente dois: a idolatria e a corrupção. A idolatria e a corrupção levaram aquele povo ao cativeiro. Quando eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, da palavra de Deus, da lei de Deus, eles começaram a ser levados a se corromper e a buscar outros deuses. A raiz da corrupção de uma nação, amados, está no desvio das leis de Deus. Quando um povo começa a se desviar dos princípios e dos valores do Senhor, ele começa a se tornar um povo corrupto, e que barganha, que aceita, ele troca seus valores. Nós temos visto isso na nossa nação. Em segundo lugar, para sermos ágeis contra a corrupção, nós devemos entender que visivelmente vemos nas vidas das pessoas os resultados diretos da corrupção. Chega uma hora ou outra que você, quando a pessoa é corrupta, ela vai se corrompendo e ela vai entrando naquilo, ela entra no emaranhado de situações. Isaías, continuando no versículo 5 até o 6, capítulo 1, ele diz assim: porque continuarão sendo castigados? Ou melhor, está perguntando, por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Deus estava dizendo, porque através do profeta ali, naquela situação, que eles anunciando que eles seriam levados para o cativeiro, era uma profecia, e que a nação toda estava assim, já era visível a corrupção. Nós vemos na vida das pessoas o resultado direto da corrupção, a destruição da vida, a perda dos valores. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. Você, às vezes, no dia a dia, você vai enfrentar isso. Agora, um bom exemplo agora que nós tivemos foi a questão da ajuda emergencial do governo federal. Quantos casos? Acho que Maringá parece que foi a cidade do Brasil que teve o maior número de funcionários públicos recebendo essa ajuda emergencial do governo, que vem em boa hora, mas quanta gente não se aproveita disso? Mas eu nem sabia, eu não pedi, eu recebi, mas será que o certo não era chegar lá e dizer assim: olha, está aqui, isso aqui não é meu? Pequenos desvios de condutas. Nós precisamos ser ágeis contra a corrupção, e é porque a gente precisa entender que a gente vê, visivelmente a gente encontra, nós vemos também os efeitos diretos da corrupção da liderança da cidade. Visivelmente vemos também os efeitos diretos nas cidades da corrupção da liderança. É o que aconteceu agora no Covidão, né? Já está surgindo mais um escândalo, Covidão agora, de tantos casos de desvio de dinheiro público usado para a saúde. E isso é sério, porque quanta gente está perecendo, morrendo com essa doença, podia ter sido tratado, podia ter um leito de hospital para ela, podia ter um respirador para ela.
Em Isaías, no versículo 7, ele diz o seguinte: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados, os estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Um país devastado pela corrupção, é visível, é notório. Eu e você devemos levantar essa bandeira, e essa bandeira, amados, entenda isso, não é uma bandeira política, não é simplesmente de um partido, não é de uma ideologia de direita, de esquerda, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, é a palavra de Deus que nos ensina a viver em verdade, a não aceitar suborno, não subornar. Princípios que parecem ser tão óbvios. Para sermos ágeis contra a corrupção, nós devemos entender que, em quarto lugar, sempre existe um remanescente de justiça. Sempre existe, né? Nós vemos, no Brasil nós tivemos a Lava Jato, estamos tendo, né, a Operação Lava Jato. Pode ter algum desvio, algum exagero de, como é que chama, de autoridade, em algum caso, algum agente ou outro, mas no geral é a maior ação da história do Brasil contra a corrupção do Ministério Público. Mais de 1.000 pessoas investigadas, 200 e poucas pessoas presas, mais de sei quantos milhões, eu tinha os dados, esqueci de anotar aqui, sobre de dinheiro que foram resgatados, recuperados. Ela vai deixar um legado no Brasil. Aquele senso de que fazia-se e nada acontecia, né, de corrupção, de desvio de dinheiro público, isso está acabando. Ou pelo menos a sensação, e ainda assim, né, tem gente, com tudo isso da Lava Jato, os caras ainda estão se aproveitando. Em Isaías, no versículo 8, diz o seguinte: só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Mas só resta a igreja para anunciar isso, para declararmos. E às vezes dá vergonha, porque aparece aquele pessoal do bancada evangélico, tem gente boa, mas sempre tem escândalos também no meio. Quem não lembra daquele pessoal da oração da propina, lembra? Os caras recebiam a propina e estavam orando: oh Deus, obrigado. Jesus, amado, obrigado porque não fomos pegos, né? O Senhor nos livrou da lei. Desculpe. O Senhor nos livrou da lei. O Senhor nos livrou da lei. Né? Existe sempre um remanescente. Deus espera que eu e você sejamos esse remanescente. Remanescente fiel, seja na hora de uma prova, na faculdade, seja um documento que você tem que conseguir, você tem que fazer. Contar a verdade, tua declaração do imposto. Para sermos ágeis, em quinto lugar, a mensagem é breve. Para sermos ágeis contra a corrupção, devemos entender que a mudança começa pela prática da justiça social. A mudança começa a ocorrer quando existe a prática da justiça social. Em Isaías, no versículo 16, do capítulo 1, diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. É se arrepender e parar. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Mas nós somos chamados para isso, para lutar pelos oprimidos. É nosso papel ver alguém sendo oprimido, passando por violências, nós ajudarmos, nós socorrermos. Lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva, do mais necessitado. E ele diz aqui: lavem-se, limpem, renovem das suas más obras, parem de fazer o mal e façam o bem. É um posicionamento, é uma atitude, não é um sentimento. É se arrepender. Deus, eu estou errando, eu estou errado, eu tenho que parar. Essa é a nossa vida pessoal, não só contra a corrupção, qualquer coisa. O pecado, quando nós estamos na prática do pecado, nós que conhecemos a palavra, você não está isento do pecado, eu não estou isento do pecado. Nós devemos olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu me arrependo, e parar. Arrependimento não é chorar, arrependimento não é derramar lágrimas, arrependimento é a palavra metanoia, né? É mudar a atitude. Eu me dou conta. Lembra do filho pródigo? O texto fala que ele caiu em si. Caiu em si. Se arrependeu. Isso é se arrepender, cair em si. Voltou para o pai, para a casa do pai.
e o Pai o recebeu de braço aberto. Assim a nossa atitude, buscar a justiça social, e a igreja vive um momento, nós precisamos levantar essa bandeira da justiça social. Lembra de Jesus e Zaqueu? Jesus estava entrando em Jericó, e lá tinha um homenzinho baixinho, tinha até musiquinha sobre ele, e era cobrador de impostos, era um publicano. Na verdade ele não era o cobrador, o coletor em si, né? Ele era o cara que recebia, ele pagava provavelmente um valor a Roma para poder obter os impostos daquela região, e aí ele repassava para os romanos, e ele ficava com uma grande quantidade, e ele colocava coletores, por exemplo Mateus, né, o Levi, colocava na alfândega para cobrar. Zaqueu era detestado, porque ele era um judeu que cobrava judeu, para enriquecer Roma. Então era um homem odiado pela população, odiado pelo seu povo, era quem eles não perdoariam nunca. Mas aquele homem, quando ele vê Jesus passar, ele se arrepende daquilo que ele fez, da extorsão, da opressão, da corrupção. Talvez ele estivesse na Lava Jato lá da Palestina, de Israel, daquela época lá, o nome dele ia constar lá entre os desvios de verbas e tal. E aí quando ele vê Jesus passar, ele vai até Jesus, sobe numa árvore para ver Jesus passar. E aí Jesus para e chama ele e diz: olha, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. E a presença de Jesus o comove tanto, o mexe tanto com ele, que gera arrependimento, mudança de atitude. E ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A lei de Moisés dizia que era preciso fazer isso. Não estava sendo bonzinha, porque a lei dizia. Ele está dizendo assim: é a mesma coisa chegar na Lava Jato lá, para ou uma CPI qualquer, alguém que desviou dinheiro, é verdade, eu desviei, e eu vou devolver, não só o que eu roubei, porque eu ganhei com juro, tudo, eu vou devolver mais, e começa a delatar dos outros. Ele fez isso. Jesus perdoou Zaqueu, dando a Zaqueu uma nova oportunidade. Amados, Deus nos perdoa. Deus dá a mim e a você, a cada dia, novas oportunidades. A religião diz que você não tem uma nova oportunidade, mas Deus diz a você e a mim: você tem uma nova oportunidade. Eu tenho uma nova oportunidade. Você tem uma nova oportunidade. Isso chama-se graça. Cada um de nós. O Senhor olha para mim e para você, dando a cada dia uma nova oportunidade de fazermos diferente. Estamos no final desse primeiro dia da semana, desse domingo. Ainda dá tempo de você ter uma nova oportunidade. Você vai dormir essa noite, você vai acordar, e você tem uma oportunidade de fazer tudo novo, porque Ele renova sua misericórdia sobre nós a cada manhã. Cada manhã uma nova oportunidade, cada dia uma nova oportunidade. Nós somos ágeis em acusar, na verdade, nós somos ágeis em apontar, mas Deus, Ele é ágil em dar oportunidades e dar uma nova chance a cada dia, a cada momento da sua vida. Amém? Jesus perdoou Zaqueu e deu a ele uma nova oportunidade, e ele se converteu e ele se regenerou. Mas há gente no nosso país, nós temos que ter esperança. A gente vê escândalos de corrupção, ainda vemos, né? E não importa onde está, na direita, no centro, no meio, na esquerda, na direita, não importa, para tudo que é lado há. Mas eu creio que ainda há esperança para a nossa nação. Nós temos que crer e orar por isso, e se levantarmos essa bandeira. Por último lugar, para sermos ágeis contra a corrupção, nós devemos entender que existe solução mediante arrependimento e a obediência. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu se arrependeu e obedeceu. Isaías, no versículo 18 ao 19, desse capítulo 1, ele diz assim: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha que texto, é um dos textos mais lindos do Velho Testamento. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos
a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O pecado é um problema, mas um problema maior é não se arrepender. Porque dia após dia você peca. Por atitudes, por pensamentos, por atos. E já pensou se cada pecado teu você tivesse condenado? Ixi, nós não estávamos aqui mais. Nós não estávamos aqui mais. Mas o Senhor, de novas oportunidades, Ele está dizendo assim: embora os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, não é tão falando de escarlate, agora a gente fala, eles se tornarão brancos como neve. Não é por algo que você faz, é por algo que Ele fez. Ele pede apenas uma coisa: que você esteja disposto a obedecer. Existe solução para a corrupção. A corrupção do nosso coração, a corrupção das práticas. Quando preparava essa mensagem, estudava a mensagem, eu tenho um coração corrupto. Eu me corrompo facilmente. Às vezes a gente até não pratica, mas a gente pensa, a gente imagina. A corrupção, amados, ela vai corroendo o coração do homem, vai corroendo o teu coração, até que chega uma hora que a pessoa se entrega ao pecado. E nós, igreja, queremos ser agentes contra a corrupção. Queremos ser aqueles que declaram e vivem que há solução. Nós queremos ser esses Zaqueus que andam por aí dizendo: olha, eu posso ter sido assim, mas agora estou em Cristo. Eu quero obedecer, eu vou obedecer e eu vou comer o melhor dessa terra. Amados, eu e você somos chamados para, segundo Isaías 61:3, para isso. Olha o meu e o teu chamado. Nós somos chamados para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o olho de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória do Senhor. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Deus quer colocar sobre a nossa cabeça óleo de alegria em vez de pranto, colocar uma bela coroa sobre você em vez de cinzas, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Você que está aqui hoje presencialmente, você que está na sua casa, aonde você estiver, no hospital, seja onde for, na rua, o Senhor quer trocar a vestimenta sua por um manto de louvor. E Ele está dizendo que nós seremos chamados carvalhos de justiça. Ele vai nos plantar como justiça, plantio do Senhor, carvalho, claro, imenso, forte, para manifestar a glória dele. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. Aonde você for, no seu trabalho, pelo teu jeito de agir, pelo teu jeito de trabalhar, pelo jeito de tratar os funcionários, se você trabalha numa repartição pública, no jeito que você trata pessoas, se você é empresário, como que você negocia, se você é funcionário, dia após dia o diabo vai tentar nos seduzir, oferece uma coisinha aqui, depois que ele vai vendo, né? Você aceita um pouquinho mais, e você vai quebrando os seus princípios. Isso é aquela primeira pensamento, que vai se afastando da lei do Senhor e vai se afastando e recebendo o coração corrupto. Amados, nós somos carvalhos de justiça. A igreja é a voz contra a corrupção, e nós temos que ser intolerantes contra a corrupção, não aceitar. Esse ano é ano de eleição, né? Foi mudada a data, né? Final de novembro agora. Não aceite corrupção. A igreja é a voz, nós somos a ação, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos e clamarmos ao Senhor. Deus nos dá um coração puro, mãos limpas e um coração puro. Livra-nos de toda a corrupção. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Amados, eu e você somos afetados pela corrupção no nosso país a cada dia. Pessoas que têm morrido nesses dias, muitos talvez poderiam ter sido socorridos. Tivemos o caso do irmão lá, o Juan, que está assistindo a gente aí, lá em També, né? Que estava com caso suspeito de Covid.
Aí eu falei com ele daí, ele falou, olha, eu vou ter que ficar em casa, né? De quarentena, porque meu teste, descobriu acho que tipo, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, não lembro, vou para corrigir. Mas o teste eu só posso fazer na terça, porque tem fila, ou seja, não tem condição, né? A prefeitura não tem condição. Não estou dizendo que a prefeitura lá é corrupta, mas estou dizendo que a falta de dinheiro gera isso. Aí o cara tem que ficou esperando, e ele não estava, graças a Deus ele não estava com a Covid. Mas daí quando fez o exame, era aquele exame mais simples. Daí falaram para ele, já está completa a quarentena total, aí os 15 dias, porque você fez não um exame mais apropriado. Isso é a corrupção geral da nossa nação, vai fazendo com que municípios se tornem mais pobres, que não haja acesso à educação de qualidade, ao transporte público, ao saneamento básico. Tanta doença que tem no nosso país por falta de esgoto, por falta de uma água tratada de qualidade. Aqui em Maringá nós somos privilegiados. Maringá é uma grande cidade do Brasil, parece que tem a melhor rede de esgoto, de saneamento básico do Brasil. Cidades que mais estão entre as que mais atingem a população. Mas quantos lugares, né, por corrupção, pessoas sofrem. E eu como você, e eu e você como igreja devemos orar, mas a palavra oração já fala isso, né? Orar e agir, porque nós somos voz, mas nós somos a ação. E pedir para Deus guardar o nosso coração da corrupção moral, corrupção dos nossos pecados, que vão distorcendo nossas vidas, nos levando para longe do Senhor. Ninguém tropeça, numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. Ninguém vai bater a cara na montanha, mas em pequenas pedras. Mas as pequenas pedras podem se juntar e se tornar uma grande